Net IT. Hoje eu tô aqui com o Jorge Maluf. Acabei de descobrir que só eu que te chamo de Jorge, sua mãe, mas enfim. Exatamente, Jorge é bronca. Da Unlimit, pra gente bater um papo sobre processos da área de TI, como é que eles podem ser mais colaborativos ou mais produtivos. Bem-vindo, Jorge Maluf. Obrigado pelo convite, Rose. Eu gostaria primeiro de me apresentar, Jorge Maluf, sou CEO da Unlimit, empresa de consultoria voltada para eficiência em processos na área de tecnologia e também para as áreas de negócio. Eu, durante mais de 10 anos, fui consultor em governança de TI, ITSM, tive posições de liderança nessa área. E 7 anos atrás, saí do mundo corporativo e vim para o outro lado da bancada, né, empreender também. Você era um tech buyer? Eu era um tech buyer. Eu fui um tech buyer. De gestão de serviços de TI? De gestão de serviços de TI e governança. ITSM, ITIL. Ferramentas de... Vou falar todas as siglas que eu sei, até eu acertar. ITIL, COBIT, por aí vai. A gente tem uma sopa de letrinhas que é a nossa caixa de ferramentas. Então a gente não se prende exatamente a um framework, a gente tem uma série de guias de melhores práticas, e onde a gente vai, projeto a projeto, contextualizando para o nosso cliente qual que é a melhor solução, ou seja, o melhor remédio para a dor que ele tem. E você falou de 10 anos atrás, estar no lado de tech buyer, com essa gestão de serviços de TI e mudar de lado da bancada. O que aconteceu nesses 10 anos? Assim, o que mudou em relação ao que se espera de processos de tecnologia? Eu enxergo o mercado, o que o mercado vem buscando sempre otimizar e simplificar processos. Eu costumo fazer uma analogia com o futebol, né? A gente está no Brasil, então o futebol acaba ajudando a gente nisso. Para mim, processo é como um esquema tático. Então, a gente tem sempre a equipe, tem os jogadores, você pode ter os melhores jogadores no time, você pode ter as melhores ferramentas, a melhor chuteira, o melhor uniforme, o melhor campo, o gramado mais tecnológico que existe, mas se você não tiver um bom esquema tático, você não ganha o jogo. Então, tudo isso tem que estar em equilíbrio. O time, as ferramentas e o esquema tático, que são os processos. O que acontece quando a gente fala em processos é que isso é visto pelo mercado como algo burocrático. Não é tão bem recebido. Se a gente olhar hoje para a ITIL 4, até a nomenclatura processo foi alterada. A ITIL 4 trouxe para a gente a ideia de práticas de gestão. A prática tira o peso da burocracia do processo. Então, a gente hoje fala em práticas e tem muito mais a ver com o esquema tático, como eu costumo dizer. Então, a gente, para ter o bom processo, né, o bom esquema tático, a gente também tem que ter o bom time e as boas ferramentas, ou seja, os instrumentos para a gente conseguir superar o obstáculo, ganhar o jogo a partir do campeonato. E como é que esse esquema tático, essas práticas, elas se transformam num contexto que antes você tinha lá coisas que eram incrementais, entregues, né, no modelo waterfall ali, de um projeto que tinha uma release marcada, e de repente isso vira contínuo, e de repente o protagonismo da tecnologia nos negócios é tão maior? Assim, como é que essas práticas elas têm flexibilidade para evoluir? Hoje é muito difícil você dissociar a tecnologia de negócios, né? Os negócios são tecnologia, né, intrinsecamente. Então, os próprios guias de melhores práticas voltados para gestão de serviços de TI, ITSM e governança de TI, eles evoluíram ao longo do tempo. Então, nós tínhamos práticas ou os frameworks mais quadradinhos e ao longo da modernização, ao longo desses anos todos, essas práticas começaram a incorporar mais flexibilidade. Ou seja, quando a gente tem um esquema tático melhor definido, contextualizado para o cliente, nós temos um fluxo de trabalho que pode ser adaptado. Esse é o ponto principal. A gente hoje consegue adaptar os processos, as práticas, né, para o contexto atual. Ou seja, a gente precisa de mais velocidade, só que ao mesmo tempo a gente precisa garantir mais estabilidade. A gente faz isso com fluxos de trabalho otimizados e mais automação. É nisso que a gente acaba se apoiando muito nas ferramentas que o mercado hoje traz para a gente. E essas práticas, elas permitem um convívio harmônico num contexto de colaboração, assim, porque quando você pensa numa arbitragem de futebol, para trazer seu exemplo, você tem lá alguém que é a autoridade que vai dizer que está certo e errado. Quando a gente fala de colaboração, tem muito mais da troca, né? Como é que funciona níveis de escala de decisão? O ponto que você colocou sobre o certo e errado é bastante relevante, Rose. Obrigado até. Hoje a gente tem
em termos de guias de melhores práticas ou própria governança e o HSM nas empresas, tem coisas que são mandatórias. Então, a gente não pode abrir mão. São controles ou determinados tipos de atividade que são mandatórios. O que é mandatório, geralmente está associado a algo que você precisa evidenciar dentro do seu guia de conformidade, da sua matriz de riscos, quando você responde a uma auditoria. Então, tem certos controles e etapas de qualquer tipo de processo, né, de governança ou HSM que você precisa cumprir. Tá? São itens mandatórios. Além disso, dependendo da organização, se ela está submetida a auditorias externas, se ela tem capital aberto em bolsa, então tem uma série de requerimentos que são obrigatórios serem cumpridos. Tirando isso, também temos alguns órgãos reguladores, dependendo da indústria ou do mercado. Né? O mercado financeiro tem o Banco Central, o mercado de seguros tem a SUSEP, que também tem os seus pré-requisitos ou seus itens mandatórios. Separando numa caixinha aqui o que é mandatório, o que é para garantir conformidade, todo o resto das atividades, ou que os próprios guias de melhor prática trazem para a gente, pode ser analisado sob a perspectiva da geração de valor para o cliente. A gente é obrigado a adotar tudo que um framework, tudo que uma prática diz? Não necessariamente. Porque as organizações têm contextos, portes diferentes, né, contextos de mercado, objetivos estratégicos em que a gente vai adaptar aquela prática, respeitando os itens mandatórios, mas adaptar os fluxos de atividade, os fluxos de trabalho, para atender o requerimento de negócio. Então, assim, uma prática ela vai sendo evoluída ao longo do tempo. Respeitando os itens mandatórios, mas ela vai sendo evoluída. Então, ela pode começar um pouco mais simples, com um rito mais simples, mas que garanta a execução, que é o principal. E, ao longo do tempo, quanto mais a empresa cresce ou ela necessita mais controle, a prática e o processo, o fluxo de trabalho ele vai sendo evoluído. E pode evoluir para um mais flexível também. Você tem uma gestão de mudanças para um tipo de serviço, mas se for uma coisa mais inovadora, ele é mais... A gente consegue otimizar. Então, essa é a questão do contexto. Eu acho que o trabalho de consultoria ele vai muito de encontro a isso. Entender do lado do cliente qual é a necessidade, qual é a dor ou qual é o objetivo e olhar para a sua caixinha de ferramentas, né, para os seus guias de melhor prática e adaptar isso. Né? Então, a gente costumava dizer antigamente, falando da ITIL, por exemplo, o mote principal era adote e adapte. Não é mandatório. Então, assim, alguns requerimentos, sim, mas o todo não é mandatório. A gente adapta para o nosso cenário de acordo com o contexto do cliente. Então, por ter um pouco maior vivência, né, experiência em diversos projetos, a gente consegue unir essas pontas. A necessidade de entender, na visão do cliente, o que gera valor. E trazer para ele uma prática mais automatizada para determinado tipo de serviço ou um rito mais robusto para outro. Tá? Garantindo conformidade, que no final das contas é importante. E estabilidade dos ambientes. Olha, tem uma pergunta sobre os desafios do mercado nessa evolução, né, de processos e práticas de tecnologia. Mas eu vou juntar com uma surpresinha para você, que é a seguinte pergunta. O que faz seu telefone vermelho tocar? Assim, quando você fala, a pessoa precisa do Jorge Maluf para resolver, né? O que é essa necessidade tão latente que o mercado procura por você? Os clientes nos procuram, tá? Então, assim, a Limit é reconhecida hoje como uma consultoria nichada dentro desse mercado de governança de TI, ITSM e governança de segurança da informação também. E o telefone costuma tocar quando o cliente está com BO. E o que é esse BO? Muitas vezes isso está relacionado a uma não conformidade em uma auditoria. E aí, assim, corre que a polícia vem aí. Né? Então, a gente acaba sendo acionado. Liga para o Maluf, liga para o pessoal da Unlimited que eles conseguem me ajudar com isso. Quando a empresa passa por uma necessidade de otimização de recursos, seja recurso humano, recurso financeiro, ou mesmo de serviços, né, de tecnologia. Assim, será que essa é a melhor tecnologia que a gente está usando? Será que esse time está, o sizing, né, o capacity desse time está adequado ao que a gente realmente precisa, a nossa operação? Então, a gente também, o telefone toca nesse tipo de situação. Isso é uma das coisas que, para nós, costuma apontar que o negócio tem dado certo.
Acontece como também referência. de um cliente ser um líder de tecnologia, mudou de empresa, está num novo segmento e sabe que pode contar contigo e te leva junto. Isso é mais comum. Isso é mais comum. A gente costuma deixar bons legados e criar bons legados nos clientes pelos quais a gente passa e com as pessoas com as quais a gente interage. Então, a indicação ou a recompra são coisas fundamentais para a gente, são indicativos de que a empresa e o negócio está dando certo. Isso é muito comum. E trabalhar as práticas de processo de tecnologia é uma exclusividade para as empresas grandes, estruturadas, área financeira, varejo e tal, ou mesmo uma startup já pode começar hoje do jeito certo? Hoje a gente atende startups também, mesmo no início. Então, eu costumo dizer o seguinte, a startup, por característica intrínseca do negócio, do momento de negócio, assim, parece futebol de criança. Todo mundo na bola, vamos fazer, vamos acontecer, porém, na hora que o negócio toma escala, às vezes sai mais caro você querer estruturar se você não tivesse estruturar no momento 2. Então, justamente pela questão da gente entender o negócio, entender as características, a gente consegue trazer alguns insights ou fluxos de trabalho mais enxutos que façam com que a própria startup, a própria empresa em início de operação, consiga trabalhar de uma forma ordenada, consiga jogar o jogo de uma forma ordenada e que esse esquema tático, essa prática, esse processo vai evoluindo com o próprio crescimento da empresa, que ele possa ser escalado tal qual o próprio negócio. E a gente tem alguns exemplos disso hoje nos nossos clientes. Então, tem startups hoje que estão nos procurando, estão no momento já de criação, de elaboração do produto, tá? E aí por questões confidenciais a gente não pode abrir, mas que já estão estruturando o que vai ser a operação, o que vai ser o suporte, o que vai ser a governança, a gestão. Por quê? Porque são empresas que vão, ali na frente, ser obrigadas a se submeter a órgãos reguladores, a auditorias. Então, é melhor nascer certo. Quando você começa de pequeno, né? De pequeno que se torce o pepino, como dizem as mães e as avós, né? Então, você nasce certo e a gente escala ali na frente e amplia o que for necessário. Sempre contextualizando para o momento e para os objetivos do negócio. É bem interessante, porque é muito comum pensar que o produto tem que estar num stack escalável e tal. Mas e o processo? E as práticas? Como é que as pessoas vão interagir, né? Depois a gente vê. Vamos montar um time e vamos jogar futebol. Desde o começo a gente precisa ter um mínimo de organização. Um mínimo de organização. Para passar ali da Série D para a Série C, para a Série B, para ganhar o campeonato na Série A. Maravilhoso. Você teria dicas, dessa sua experiência toda, para quem tem projetos dentro do contexto aí de otimização de serviços de tecnologia? Por onde começar? Começa desenhando, começa da plataforma, começa das pessoas, começa da onde? É importante olhar pela seguinte perspectiva. Pensa numa banqueta. Uma banqueta com 3 pés. São 3 pilares. Pessoas, processos e tecnologia ou ferramentas. Para você elevar o nível dessa banqueta, você tem que pegar os 3 pés e crescer junto. Então, tratar a questão dos processos, das práticas, ou seja, melhorar e adequá-los à sua necessidade. As ferramentas de colaboração, produtividade, automação, toda a suíte que vai fazer com que aquelas práticas efetivamente produzam o resultado, as quais elas foram concebidas, e o time adequado para fazer isso acontecer. Então, dos maiores desafios nesse tipo de projeto é justamente, não é a tecnologia, não é a ferramenta, não é desenhar o processo, desenhar a prática de acordo com a necessidade, é a resistência à mudança em pessoas. As pessoas acabam, quantas vezes a gente já não ouviu, né? Aqui funciona assim porque sempre foi assim, ou porque o chefe pediu, porque o antigo gestor pediu dessa forma. Faz uma descrença de que dá para fazer diferente. De que dá para fazer diferente. Então, para você manter a sua banqueta sempre no mesmo nível, né? Você tem que subir os 3 pilares junto. Se você melhorar só, vou colocar a melhor tecnologia, a ferramenta mais top do mercado, sem uma prática, um processo adequado, ou o time junto, capacitado e adequado a isso, a sua banqueta fica assim. Ela não para, você não tem estabilidade. Você precisa sempre ter esses 3 pilares. E é esse tipo de consultoria que hoje a gente presta. A gente não olha apenas só para a prática ou para o processo. E nem apenas para as ferramentas com os nossos parceiros de negócio, como a Atlassian e a Integrity.
a gente olha também para a perspectiva humana, dos recursos, da capacitação e buscando nos projetos minimizar a resistência a mudanças. E como é que você faz? Qual é a mágica da Unlimit para conseguir equilibrar esses três pilares com clientes tão diferentes? Assim, como é que, da onde vem o seu diferencial? É do histórico, é da equipe? Eu acho que é um mix de coisas. Tá? Então, a gente tem um profundo conhecimento em relação às práticas de mercado, os guias de melhor prática de mercado, e o time vem sendo sempre reciclado em relação a isso, para que a gente consiga trazer para o cliente a vanguarda dessa informação. Em relação a ferramentas, também, com os nossos parceiros, também sempre reciclando e melhorando o nosso nível técnico, uma boa prática, um bom processo, numa boa ferramenta. E no pilar de pessoas, a gente tem trabalhado muito a questão de comunicação, de Human Change Management, né? Que é a parte de mudança, né? Gestão da mudança organizacional. Os nossos projetos têm essa característica. Então, assim, como que a gente engaja melhor as pessoas naquela iniciativa, como é que a gente faz uma iniciativa de transformação, porque no final das contas a gente está mudando a forma com que a pessoa trabalha. Não adianta chegar só na hora do treinamento, olha, usa a ferramenta agora você aperta assim. esse botão, aquele botão, se ela não entendeu o porquê ou para que ela está fazendo aquilo, inicialmente já vai acontecer uma resistência. Então, identificar também na equipe que faz parte ou que vai receber aquele novo formato de trabalho, novo modelo de trabalho, quem são possíveis detratores ou possíveis incentivadores, né? Quem que a gente vai ajudar a ser multiplicador e contribuir para o projeto e com quem a gente tem que investir um pouco mais de tempo em comunicação e até ajudar a pessoa a enxergar o benefício que ela vai ter. E muitas vezes isso tem um desafio muito grande, porque a maior resistência que as pessoas têm nisso é assim, poxa, mas se você vai automatizar o meu trabalho ou parte do meu trabalho, daqui a pouco eu fico indispensável. Eu não me torno mais indispensável, eu me torno dispensável. Então, esse tipo de coisa em que a gente mostra e traz para dentro dos nossos projetos a visão de que a pessoa pode exercer outro tipo de papel e outro tipo de atividade dentro daquele escopo, dentro daquele tipo de trabalho. E aí é o que a gente está falando, a gente busca gerar valor tanto para o cliente, né, para a organização que nos contratou, mas individualmente para os profissionais que fazem parte daquilo. A gente tem alguns casos de pessoas que chegaram para a gente depois dos projetos e falaram, cara, você salvou minha carreira. Legal. Então isso é mágico, de verdade. Que massa. E dá para fazer também no caso do telefone tocar, porque teve um cartão vermelho lá na auditoria, também dá para fazer um jogo rápido aqui de, peraí, vamos deixar o mínimo necessário para não cair o banquinho. Dá. Isso, muitas vezes a gente acaba atendendo de uma forma mais cirúrgica e precisa aquela necessidade quando o tempo de resposta do cliente para aquele ponto de auditoria ele é mais curto. Existem situações que são possíveis de serem remediadas ou contornadas, e outras a gente ajuda o cliente a estabelecer um plano de ação que será apresentado em resposta àquela auditoria. Aí você vai com calma. E aí um plano de estruturação do que ele vai fazer para atingir a conformidade desejada. Então sim, é possível. Vai depender, obviamente, caso a caso. Então existem cenários em que a gente consegue ser mais imediatista e outros a gente precisa ser um pouco mais pé no chão, estruturado e planejar melhor a resposta àquele determinado ponto de auditoria, aquele determinado gap, que muitas vezes ele passa, inevitavelmente, Rose, pelos 3 pilares. Ele vai passar por alguma mudança em relação ao jeito que as pessoas trabalham, às práticas, alguma ferramenta adicional e também o pilar de pessoas, porque muitas vezes o gap de auditoria se materializou por uma falha operacional, uma falha humana. Então a gente tem que entender esse contexto para trabalhar melhor essa É impossível dissociar, né? É impossível dissociar. É impossível. Então, essa analogia do banquinho com os 3 pilares é que eu costumo usar bastante. A gente tem que manter sempre nivelado. Para manter nivelado, você tem que subir os três pontos sempre em conjunto. Tripé. Por fim, Maluf. Comecei te chamando de Jorge, vou terminar te chamando de Maluf. Maluf, o que é o match? Quem é o tech buyer que é o match ideal para a Unlimit? Assim, ele é de uma área, de uma indústria, de um porte, de um momento de negócio específico? Qual é o seu match? Eu vejo o seguinte, a gente costuma trazer, Rose, para os clientes remédio para determinadas dores.
é muito difícil acontecer de nós sermos procurados por alguém que tenha vontade de fazer alguma coisa. Geralmente a pessoa está com um problema. Então, a pessoa, a área, a empresa tem um sintoma. Então a gente fala, poxa, você acaba chegando na gente não pelo amor, mas pela dor. E geralmente essa dor é porque comentou num grupo de pessoas e alguém falou, poxa, liga para esses caras que eles conseguem te ajudar. Quando são pessoas das quais a gente não conhece, quando o telefone liga com números que a gente não conhece. Ou de pessoas que já tiveram a oportunidade de trabalhar e conhecer o nosso serviço, conhecer a qualidade do nosso serviço, mas que naquele momento estão passando por um desafio. Então aquela dor ela é materializada num desafio, seja ele um desafio de conformidade, um desafio de otimização de recursos, um desafio de inovação muitas vezes. Então já teve clientes que nos procuraram para, cara, eu tenho uma determinada necessidade e o que eu tenho na mão é isso, é esse time com esses recursos, com essa ferramenta. Cara, como é que eu tiro o melhor disso? Me ajuda a pensar o fora da caixa, tá? Como é que a gente faz isso acontecer? Porque eu só vou ter investimento, eu só vou ter grana para melhorar, ter uma aquisição de ferramenta ou ampliar o time no ano que vem, no próximo. Não tenho orçado isso. Então, a gente acaba ajudando nisso. Então, assim, em relação a porte de organização, de todos os portes. A gente tem clientes do small, da startup, clientes de médio e grande porte, de diversas indústrias. Tá? Seja no segmento financeiro, segmento de serviços, segmento aeronáutico, também alimentação, benefícios. A gente tem clientes de diversas seguradoras, então a gente tem clientes de diversos segmentos. Então, para nós, o que é o match ideal? Né? Eu entendo até por conta da Match IT, são empresas que estão passando por desafios, e o desafio está muito claro, e que buscam um parceiro de confiança para ajudar a superar esse desafio. E o que a gente traz para a mesa, né, na nossa oferta de valor? Conhecimento, experiência, os nossos parceiros, né, Atlassian, Integrity e outros, né, que eventualmente a gente possa unir forças, né, dentro de um ecossistema de parcerias que nós temos. Também um pouco das nossas habilidades, dos métodos que a gente tem. Hoje, ao longo desses anos, a gente foi estabelecendo guias e práticas e templates e coisas que a gente consegue otimizar e sair mais rápido, né, num começo de projeto. Então, e tudo isso, no final das contas, para atingir aquele objetivo, superar aquele desafio. Tá? E para o final, a gente conseguir ter uma relação ganha-ganha, que é o mais importante. A geração de valor para o nosso cliente é algo que é muito sensível na nossa relação. Então, assim, é isso que garante que depois o telefone vai tocar, ou que a gente vai ter um segundo, ou terceiro, ou quarto desafio dentro daquela organização, ou que ele simplesmente vai indicar. A gente sabe que, para falar bem, a gente fala bem de 1 ou 2, né? Para falar mal, a gente fala mal de 30, né? Que o pessoal costuma dizer no mercado. Então, e a gente tem sido muito bem visto, muito bem falado, e muito bem recomendado. Então, eu acredito que esses são os pontos que a gente tem de diferencial. Eu quero fazer uma pergunta extra. Claro. Quando você fala, a pessoa que sabe quem é a dor, né? É um tech buyer que sabe quem é a dor. A gente está aqui gravando na Live University, que é muito reconhecida dentro do público da área de compras. E são pessoas outsiders, né? Não são de fora TI. De tecnologia. Eu venho de outras áreas que não de tecnologia, estou aprendendo muito com vocês, mas às vezes a sopa de letrinhas, né? Não é white, é o COBIT, e tem outras, tem um monte ainda. Né? Como é que você ajuda essa pessoa que é tão importante no processo de contratação e de decisão a entender a diferença, a se sentir também confortável de que esse human change management está acontecendo como precisa? Eu acredito que é um ponto-chave para o modelo ou para as futuras aquisições de tecnologia. Como a gente vê em outras áreas, saindo um pouco da área de suprimento, supply, a gente vê em outras áreas, o RH. O RH, hoje a gente tem os business partners de RH, muitas pessoas de RH conhecendo mais de tecnologia. Lembra no começo que a gente falou que o negócio e a tecnologia se mesclaram? Então, as outras áreas também precisam tomar um pouco de banho de loja do que é a tecnologia, porque o negócio é TI e TI é o negócio. A gente está cada vez mais difícil de dissociar isso. Então, olhando para a cadeia de suprimentos, para o pessoal da área de compras, etc., é importante que a gente tenha cada vez mais que esse público se capacite também e entenda um pouco mais do que eles estão comprando. Seja serviços em tecnologia,
sejam tecnologias mesmo, ferramentas e softwares e hardware. Hoje a gente fala muito também em nuvem. O que esses caras estão comprando? Até para facilitar o entendimento deles do que está sendo proposto e facilitar o entendimento da dor. Porque quem está sentindo a dor é o gestor, é o time, é a área de tecnologia, que passa uma demanda para suprimentos e que acaba caindo numa fila de atendimento que ele tem que fazer. Tem uma série de coisas que ele tem uma missão a cumprir ali, né, de fazer a aquisição do serviço ou da ferramenta. E aquilo tem um valor diferenciado. Então, para quem tem a dor, entender a dor passa por essa pessoa, esse tech buyer, né, que não necessariamente é o cara de tecnologia que tem a dor, mas a pessoa de suprimentos, de supply, que vai efetivamente fazer a seleção, né, dentre os critérios todos que todas as áreas de suprimentos e compras têm, metas de atingimento de orçamento, etc., mas que elas consigam compreender melhor para poder também dialogar melhor com os sellers. Eu já passei por alguns processos de venda de serviço que até um comprador uma vez me falou, cara, eu não faço a menor ideia do que eu estou comprando. Então, assim, chega uma demanda e eu tenho uma meta financeira, então se você chegar nesse valor, mas existe o valor, o agregado, que é o intangível. Então, numa oferta de serviços como a da Unlimited, por exemplo, que além do empenho financeiro, do investimento, tem um valor agregado muito grande, né, que a gente coloca com toda a nossa expertise de consultoria, acaba, de repente, nivelando a gente com um outro player, um outro concorrente, que não tenha tudo isso. Então, assim, é importante para o tech buyer da área de suprimentos, ele entendendo a dor, fala, poxa, esses caras aqui, ou ele consegue perceber um pouco além do número, um pouco além do que está... custo e mais no pouco além valor do custo. mesmo. Sim, porque muitas vezes, isso já aconteceu também, dos caras de compras trazerem para a gente, falar, olha, assim, tecnicamente vocês estão bem posicionados, né? A área demandante reconhece em vocês a necessidade. E aí acaba nivelando só pelo custo. Então, eu acredito que é importante eles também conhecerem um pouco mais do mundo de tecnologia e também o pessoal de TI conhecer um pouco mais do mundo deles também. Tá? Empatia, porque, né? E aí a gente fala de novo em esquema tático, em processos. Eu já participei de alguns processos de seleção com áreas de compras em que os caras falam, a TI joga pra gente, né? O cara que tem a dor, joga o pedido para eles aos 49 do segundo tempo. E ele tem pouco tempo para fazer o trabalho dele bem feito, de fazer a seleção bem feita. Então, isso também é um fluxo de trabalho, é um fluxo de trabalho de compras. Quanto antes tecnologia ou outras áreas colocarem os pedidos e as necessidades para que compras faça o seu trabalho, né, adote a sua... Tem até aquelas regras, né? Isso pode, isso não pode, por compliance, tem que ter seu tempo, né? Exatamente. Então, assim, também tem, eu acredito que é uma via de duas mãos. Né? Tecnologia, entender melhor como compras funciona, e compras, suprimentos, entender um pouco mais de tecnologia. Acho que isso vai fazer bem para as organizações clientes e muito ainda mais para os sellers. Né? Para quem está ali ofertando serviços, e quando o serviço tem não apenas um investimento, mas um valor agregado grande, facilita bastante a venda. Né? Então, acredito que isso é importante para todo mundo. E a indicação. E a revenda, e a indicação, e por aí vai. Exatamente. Maravilhoso. Jorge, é difícil demais se chamar de Maluf. Não faz mal, não tem problema. Pergunta pra sua mãe, ela também vai... Ela chama de Jorge quando é bronca, mas tá tudo bem. O mercado me reconhece mais por Maluf, mas, Rose, para você tá aberta a sessão. Obrigada. Obrigada, Maluf, com todo respeito. Parabéns pelo trabalho da Unlimited. Muito orgulho de estar acompanhando aí essa jornada de vocês. Que venham muitos matches. Amém. E que a gente tenha mais conversas como essa. Eu agradeço a oportunidade de estar podendo colocar um pouco aqui da minha história e explicar um pouco dos serviços da Unlimited e de um assunto que eu sou absolutamente apaixonado. Então, assim, se deixasse aqui, não tivesse o nosso tempo aqui de gravação e de conversa, poderíamos ficar uma semana conversando aqui e um assunto vai puxando o outro. E vamos ter mais desses papos, porque realmente conversar com gente apaixonada pelo tema é o que a gente gosta. Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigada a você.